Bom, vamos estar mostrando como utilizar o Profit, que é uma das ferramentas mais usadas pelos trades que trabalham com mini índice, mini dólar, por ter uma variedade de ferramentas, assim como alguns usam o Trade, outro Profit Chart, mas enfim, eu acho o Profit One ou o Pro mais simples. Basta vir no Google normal, digita download Profit, vem no site da Neológica, que é a fabricante deles, vai abrir o site deles, basta clicar em testar, faz o cadastro normal, vai abrir a opção de download, depois instala como qualquer outro programa normal que se instala no computador, isso não tem mistério. Geralmente ele vem assim, por padrão. Parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Eu geralmente fecho, não utilizo aquilo dali, eu utilizo só o gráfico mesmo. Como ele vem sem a boleta para poder fazer compra e venda, poder estar fazendo as operações, a gente clica com o direito do mouse, vem em Chart Trading e clica, ele vai abrir a boleta aqui. O bom dele é que ele vem com um simulador que facilita muito para não precisar perder dinheiro. É melhor perder tempo do que perder dinheiro, então a gente treina bastante nele para depois estar podendo operar com dinheiro. Se perder no simulador não vai doer tanto que nem perder com dinheiro. Essa ferramenta dele aqui de cima significa o replay para botar qualquer dia que a pessoa queira, que teve da bolsa, do dia primeiro até os últimos 30 dias sempre fica aqui. Resumindo é isso daí. Clique em requisitar, depois arrasta para lá, deixa ele carregar aqui embaixo primeiro. Carregando, quando terminar de carregar a gente arrasta o gráfico e larga na tela. Isso não vem assim, isso é a marcação que eu fiz das outras operações, provavelmente, porque eu nem me lembrar. Aí ele vai vir com esse gráfico daqui, tá mostrando de um dia. A gente modifica aqui, vamos botar para 15 minutos. Cada candle dessas daqui significa 15 minutos para quem não sabe, ou seja, aqui abriu a bolsa do dia anterior, aqui fechou a bolsa do dia anterior. Antes de abrir a bolsa abre todo dia às 9 da manhã e fecha às 6 da tarde. Antes de abrir a bolsa, geralmente uma hora antes, meia hora antes, quem vai operar já fica aqui planejando o que que vai fazer, o que que planeja que o gráfico faça, né? Isso é uma linha, uma média móvel que se coloca, eu utilizo assim, 72 período exponencial, porque o gráfico tende sempre a voltar para a média móvel. Se olhar mais para trás, ó, todas as vezes que ele rompe, ele sempre tende a voltar para a média móvel. É mais fácil de ter uma avaliação assim. Tem pessoas que usam, deixam dois, três gráficos do lado, utilizando de 5 minutos, de uma hora, de 4 horas. Eu prefiro fazer a avaliação antes e conforme vai indo, vai mudando o tempo e fazendo uma avaliação melhor. Vamos botar para começar aqui. E aí vocês vão ter uma ideia como é que funciona. Essa ferramenta daqui é para colocar linha, aonde tu acha que seria interessante estar fazendo uma marcação. Por exemplo aqui que são fundos. E outra coisa interessante, ele sempre tende a voltar aonde ele fechou o gap. Por exemplo aqui, ó. Aqui ficou esse espaço em branco. O mercado sempre tende a fechar aquele espaço em branco. E aqui, como ele veio várias vezes, foi um suporte forte, porque ele não conseguiu romper esse suporte daqui. Ó, ele veio várias vezes e não rompeu no dia anterior. Dessa vez ele abriu abaixo do suporte. E se a gente olhar mais para trás, está vendo que o mercado está totalmente em alta e que a média móvel está totalmente inclinada para cima. Ou seja, a maior probabilidade que eu tenho hoje é que ele faça o quê? Que ele suba, feche o gap e continue a tendência de alta que ele tem estado nos últimos dias. Ou seja, se essa vela daqui ela retornar e romper
a minha resistência, que seria aqui, porque ela veio e não conseguiu romper. Se ela romper essa resistência, a gente entra comprando. É mais fácil fazer uma avaliação, é mais fácil aprender a operar do que aprender a entrar e sair de uma operação na hora certa, quando está ganhando ou quando está perdendo. Ou seja, é fácil aprender a operar, difícil é controlar o psicológico da gente. Quando está ganhando, para na hora certa, e quando está perdendo também para na hora certa. Vamos acelerar um pouco para ver. Lembrando, se ele romper a linha, a gente entra, porque significa, se ele não conseguiu romper daqui para baixo, se ele romper para cima, vai ser muito difícil ele conseguir romper de volta, ele descer de novo. O mercado está numa tendência de alta, ou seja, eu só vou operar a favor da tendência. Eu não vou pegar venda, só pega a favor da tendência. Se o mercado está subindo, eu vou fazer o que? Eu vou esperar para pegar uma compra. Está quase rompendo. Ó, quando é clicado compra ao mercado, ele executa a ordem exatamente aonde tu clicou. Se tu clicar compra, ele vai executar a ordem a partir do preço que está aqui. Então eu sempre uso compra mercado, venda mercado, que para mim se torna mais fácil. Ó, como eu disse, ele conseguiu romper a resistência que estava aqui. Dificilmente ele vai voltar para romper de volta essa resistência, porque ele já não conseguiu romper no dia anterior, ele abriu abaixo dessa resistência, abaixo da média móvel. Para botar o stop aqui, é bem simples, ó. Aqui do lado tem isso daqui, que seria da tua operação. Tu arrasta para cima, é o teu alvo. Aonde é que eu vou definir o meu alvo? Aonde eu achar uma resistência que seja favorável. Ou seja, se eu ver muitos topos ali, eu vou botar sempre abaixo do topo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem um topo, o meu stop vai ser abaixo do topo. Por quê? Porque se ele não tiver força de bater, aqui atrás tem um topo bem interessante. Então o que, que a gente faz? Bota o stop abaixo. Lembrando que eu estou operando com um contrato e esse é o valor que está dando agora. Ó, quase chegou lá. E o meu stop vai ser onde? O meu stop vai ser abaixo do rompimento da resistência. Lucro de R$ 51 com um contrato. Agora o que, que a gente faz? Está em alta. Vamos esperar ele romper. Se romper. Se ele romper, a gente espera ele voltar para confirmar o rompimento e entra a favor da tendência. Se ele descer, a gente espera ele bater nessa resistência aqui de baixo e entra comprando a favor da tendência. Sempre a favor da tendência. Eu vou acelerar aqui embaixo para não ficar muito extenso o vídeo. Ó, como a média móvel está totalmente para cima, é muito provável que ele vai fazer um pullback e vai continuar a tendência de alta. Vamos esperar vir uma vela de venda, uma vela vermelha, e vamos ver se ela não vai romper esse suporte aqui, que era uma resistência, rompeu, passou a ser um suporte. Vamos esperar para estar entrando.
chegou bem próximo da resistência, do suporte, na verdade, era resistência virou suporte. E a gente vai botar o nosso alvo aonde? Aqui. Aqui é o próximo topo, certo? Então o que a gente faz? A gente bota o alvo abaixo do topo. Ó, exatamente 100 pontos abaixo do topo. E o stop abaixo da resistência. Abaixo da resistência por quê? Porque ele tende a bater. Na resistência não, desculpa, no suporte. Ele tende a bater, porém, só vai me estopar se ele conseguir romper aquela resistência, aquele suporte. Só se ele conseguir fazer o rompimento ele vai me estopar. Não adianta botar stop em cima de resistência, que vai ser estopado uma atrás da outra. Assim como não adianta botar o teu alvo depois do suporte ou depois da resistência, que dificilmente ele vai alcançar, só se houver o rompimento. Então parece que vai subir. Vamos esperar ele confirmar. Está com 6 contratos nessa operação daí. Pode ver que o lucro e o prejuízo são multiplicados pelos contratos. Contrato nada mais é que um multiplicador. Por exemplo, naquela primeira operação que deu 50 e poucos reais, com um contrato, se eu tivesse com 5 contratos seria 250 e poucos reais. Seria 51 vezes 5. Ou seja, se fosse prejuízo seria 250 e poucos reais de prejuízo também. Agora eu estou tendo um prejuízo. O problema do trader iniciante é que ele não confia na análise que ele faz. Se eu fiz uma análise até aqui e coloquei meu stop abaixo dessa análise, enquanto não chegar aqui, enquanto não estopar, eu não vou parar, senão eu nem mesmo eu estaria acreditando na análise que eu fiz. A tendência do mercado é de alta, média móvel para cima, tudo indica que tende a subir. Vamos aguardar para ver. Até agora a gente está tendo prejuízo de 40 reais, 20 reais. Lembrando que o mercado está nessa velocidade porque eu acelerei o simulador para não perder muito tempo fazendo vídeo. Só para explicar como funciona o Profit, como fazer uma análise rápida, só para a pessoa poder dar os primeiros passos. Porque quando eu comecei eu não tive ninguém que me explicasse, que me ajudasse, então eu bati muita cabeça, perdi muito dinheiro, até entender realmente como é que funciona. E na maior parte dos cursos que a pessoa faz, eles vão te ensinar estratégia, configurar a plataforma, criar uma conta, fazer retirada, mas ninguém nunca vai te ensinar o psicológico de tu poder estar operando. Tá, zerou meu alvo lá em cima, faltou zerar um. Tô com um contrato ainda, que tá aqui.
tá rodando aquela operação ali. E para zerar a operação, para finalizar, é só clicar em zerar. Por exemplo, se eu fosse entrar ali, ó, entrar com um contrato ali, comprei, se eu vejo que a operação não está dando muito certo, clique em zerar e encerra a operação. É muito mais simples do que aparece ou do que as pessoas tentam fazer parecer. O mercado não é um bicho de sete cabeças, as plataformas também não. Basta saber um pouco de matemática e análise gráfica e o resto se torna fácil. O mais difícil que vocês vão encontrar para poder estar operando é controlar a própria mente de vocês, o próprio psicológico de vocês. Por exemplo aqui, ó, se ele romper esse suporte daqui, eu vou entrar vendendo. Porque se ele rompeu isso daqui, ele rompeu o suporte. Ele vai buscar o que? A minha média móvel aqui. Se vocês olhar para trás, vão ver que ele sempre busca a média móvel. Ele sempre volta para a média móvel. Então se ele romper esse suporte daqui, se ele romper esse fundo, provavelmente ele vai buscar essa média móvel. Vamos entrar com 5 contratos de novo se houver um rompimento. Aí eu vou fazer o que? Eu vou vender. Por quê? Porque eu estou dizendo que o mercado vai ir para baixo. Ele veio até aqui embaixo. O meu alvo vai ser onde? O meu alvo vai ser exatamente nessa linha daqui, na média móvel. Por quê? Porque ele tende a tocar na média móvel. Assim como é aqui atrás também, ó. Ó, ele tende a tocar na média móvel. E o stop dessa operação seria onde? Seria exatamente acima do meu topo lá de cima. Por quê? Porque ele pode retornar até aqui, porém ele não passou. Ele não rompeu nem aqui e nem aqui. Ou seja, significa que é um topo forte. Já zerou a minha operação, já deu resultado aqui. Quando tu posiciona o alvo e o stop, se ele bate, ele encerra a tua operação sozinho. Ó, só dar uma pausa aqui, ó. Ele bateu aqui embaixo, não conseguiu romper e está retrocedendo muito a vela para cima. Ou seja, essa rejeição de vela significa o quê? Imagina que isso daqui não é vermelho, imagina que o pavio inteiro é verde. Isso é o que alguns chamam de gatilho invisível. Por quê? Porque é uma vela verde de força. Por quê? Porque a vermelha desceu até aqui e teve muita rejeição. Ou seja, se essa vela recuar mais um pouco para cima, vamos aguardar ela romper essa resistência daqui e vamos entrar comprando de novo. Que não deixa de ser, dependendo como ela fechar, não deixa de ser um sinal de alta do mercado também. Ó, veio até aqui embaixo, não teve força e vai subir. Ou seja, é como se todo esse pavio aqui fosse verde, é como se fosse um candle de força subindo. Aí eu já tenho o parâmetro aqui onde abriu a bolsa. A bolsa abriu aqui e deu um super candle de força para cima. Eu estou vendo que desceu até aqui embaixo, não teve mais força, os vendedores perderam, os compradores ganharam. Aqui dá um 2G de baixa, o mercado de alta. Eu vou fazer o que? É certo que vai se comprar. Meu alvo vai ser aonde? Exatamente aqui em cima. Por quê? Porque tem um topo ali, ó. Vou botar abaixo do topo. Já encerrou a operação mais rápido do que eu previa, tá? Mas enfim, só para vocês entenderem como é que funciona.
para botar as linhas nos topos é dessa forma daqui. Geralmente de manhã, antes de abrir o mercado, eu boto em 1 hora e traço uma linha na última hora do último pregão. Seria exatamente isso daqui. Essa última vela aqui é que conta para mim na abertura. Vamos fazer desde o começo para ficar mais fácil. Mais fácil de entender como é que funciona as marcações. Ó, no último dia, essa foi a última hora do último dia. A última hora de pregão foi essa daqui. Esse daqui foi o fechamento. Eu vou fazer o que? Eu vou pegar no fundo do pavio e no topo do pavio. Quer dizer, na última hora o mercado se concentrou só nisso daqui. Isso está em um dia, desculpa. Aqui está em 60 minutos. Ó, e se eu olhar para trás, eu tenho mais fundo aqui e tenho mais topo aqui. Ou seja, o mercado ficou lateralizado nas últimas horas do pregão do dia anterior. Na abertura, vamos botar em 15 minutos. Na abertura eu vou focar o que? Eu vou focar se ele vai abrir embaixo, se ele vai abrir em cima ou se ele vai abrir no meio, que é muito difícil ele abrir aonde fechou. Geralmente ele sempre dá um gap de alta ou de baixa. E geralmente ele sempre tende a fechar o gap. Ou seja, se ele abrir embaixo, geralmente ou ele vai até metade do gap, aqui onde tem um fundo aqui, ó. Ó, poderia ser nesse daqui ou nesse daqui. Geralmente ele pode vir até aqui e cair, ou ele pode realmente fechar o gap e continuar na tendência que estava do dia anterior. No caso desse dia que a gente está vendo o replay, ele fecha e continua em alta ali. Ou seja, tracei as duas linhas, o mercado vai abrir, eu vou esperar o que? Romper para comprar. É sempre a mesma coisa, o mercado muda, mas os gráficos são sempre o mesmo, os sinais são sempre os mesmos, os traçamentos são sempre as mesmas coisas. Isso nunca vai mudar, o que muda é a forma da gente pensar. Vamos botar outro dia aqui, ó. Vou botar do dia 23. Vamos botar para 1 hora. Vamos fazer o mesmo traçamento. Ponto mais alto da última hora do último dia, ponto mais baixo. Vamos iniciar para ver. Trocando de 60 minutos para 15 minutos. Ou seja, se abrir em cima, ele tende a fechar o gap. Se abrir embaixo, ele tende a fechar o gap também. Ó, ele abriu lá em cima, certo? Aqui eu tenho um topo. Ó, bem aqui eu tenho um topo. Certo? Esse topo vem daqui de trás, ou seja, no dia anterior, essa foi a abertura. Ele correu, correu e aqui foi o encerramento dele. Certo? Ele abriu aqui em cima. O que que acontece? Ele tende a fechar o gap na maior parte das vezes, certo? Vamos botar uma média móvel aqui. Ferramentas. Cadê os indicadores aqui? Média móvel, período de 72. A média móvel está aqui embaixo, só vamos trocar ela, que ela vem aritmética, vamos trocar para exponencial. Não dá muita diferença. Ó, porém ela está aqui embaixo.
o gap está aqui, o mercado abriu aqui. Ele tende a fechar o gap, ou seja, se romper esse fundo que eu tenho aqui, eu entro o quê? Eu entro vendendo. Por quê? Porque ele tende a encostar nessa linha, nessa média móvel aqui de baixo. Ele sempre vai retornar para a média móvel, sempre, sempre. Às vezes a gente espera quando ele está retornando, às vezes a gente espera quando ele rompe, mas ele sempre tende a passar pela média móvel. Aqui eu tenho um suporte, uma resistência, na verdade agora é um suporte, mas era uma resistência forte, passou a ser um suporte por causa que a abertura abriu em cima. Vamos esperar ele romper e vamos entrar vendendo. Vamos entrar com 5 contratos. E se romper, a gente vai entrar para baixo. Se não romper, a gente espera ele fazer uma formação de alta ou uma formação de baixa para entrar com outra estratégia. Mas é bem provável que ele vá romper para fechar o gap lá embaixo. Entrei com 5 contratos. E o meu stop vai ser onde? O meu stop vai ser exatamente nessa linha daqui, ó, que também é uma resistência, que agora passa a ser um suporte. E o meu stop ele sempre tende a fechar. Só que como aqui eu tenho um fundo que eu não tenho a certeza se ele vai romper, eu boto próximo desse fundo daqui. Mas o correto seria que ele chegaria até essa média móvel aqui. Só que é muito mais fácil a gente errar para menos do que errar para mais. Melhor eu ganhar até aqui do que eu não ter certeza que ele vai chegar até aqui e depois o mercado explodir para cima e eu terminar tendo prejuízo. Quase encostando. Mostrando bastante rejeição naquela zona ali, porque tem um suporte exatamente aqui, ó. Exatamente aqui ele tem um suporte. E eu não tinha visto. Geralmente a gente faz toda a análise depois que a gente entra. A gente vê alguma coisa que a gente não tinha visto antes. Poderia encerrar essa operação agora e sair no lucro. Já está com R$ 400 de lucro. Só que como deu uma vela de força de vendedora na entrada do pregão, eu acredito que ele venha para fechar o gap. Vamos esperar para ver.
fiz a operação 614. Melhor hora de operar, e ele ia descer até lá embaixo se eu tivesse ficado na operação. Mas como eu falei, é melhor ter certeza que tu vai ganhar o pouco do que arriscar ganhar muito e não ganhar e ter prejuízo. Melhor hora de operar o mini índice geralmente é das 9, que é a hora que abre, até umas 11h30, meio-dia no máximo, que é a hora que tem mais liquidez, mais volatilidade. À tarde já não é tão bom, não tem tanta liquidez, o mercado fica se arrastando. A melhor hora para poder ganhar dinheiro é das 9 às 11h30. Enfim, espero que eu tenha ajudado com esse vídeo para quem está começando. Eu sei que é difícil começar. O mercado, as plataformas não é um bicho de sete cabeças, é bem fácil de utilizar. Basta querer aprender, é simples. E, enfim, espero que eu tenha ajudado. E boa sorte para cada um que vê esse vídeo. Espero que vocês tenham muito sucesso.